Eleições 2022, mas que confusão, hein? Rapaz, todo dia eu recebo matéria nova, com alguma acusação nova, um apontando o dedo pro outro, um xingando o outro. É sempre assim, um mitou no debate, o outro fez um negócio que envergonhou o outro, um ganhou o debate. Inclusive, teve aí nesse último sábado, à noite, né, o debate entre os presidenciáveis. E ali surgiram várias pérolas que, inclusive, eu vou até trazer algumas coisas aqui para vocês. Mas a pergunta que eu faço é, será que as pessoas não estão esquecendo do que é mais importante? Não só os candidatos, mas eu e você também? Será que a gente não está pensando demais num aspecto e está esquecendo o que é mais importante? Exatamente deste assunto que nós vamos falar nesse vídeo, logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócios, e neste canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados a negócio, tecnologia e inovação, mas sempre com um olhar técnico. Se você gosta desse tipo de assunto, esse aqui é o seu lugar. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o debate que houve aí entre os presidenciáveis e algumas coisas a mais. Só que primeiro eu preciso te pedir, não se esqueça, se inscreva nesse canal, dê like no vídeo, curta, compartilhe, porque você vai ajudar muito esse canal a crescer. Nós estamos aí num desafio de conseguir chegar aos 1000 inscritos até o final desse ano. Eu tenho certeza que com a sua ajuda você me ajudará muito e ajudará essa mensagem a chegar para muito mais pessoas, tá certo? Então eu conto com você. E outra coisa também importante que eu já vou dizer logo aqui no começo do vídeo: assista esse vídeo até o final, que eu vou propor um desafio aqui no vídeo de hoje, e eu tenho certeza que muitas pessoas nem pararam para pensar nisso que eu vou falar. Então assista até o final e me ajude nesse desafio, que você vai ver que vai ser um negócio legal, vai ser interessante, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje. Bom, as eleições estão se aproximando, então o primeiro turno das eleições vão acontecer agora dia 2/10, que é no próximo domingo, e muita gente ainda está indecisa, e eu obviamente não culpo ninguém que esteja indeciso nesse momento, porque realmente o processo eleitoral complicado desde o primeiro dia já foi assim. Mas fora isso, existem várias outras coisas que vêm acontecendo que são preocupantes. E aliás, eu vou dizer um negócio que eu estava ouvindo hoje na rádio. Teve um caso no Ceará, de uma pessoa que estava parece que era num bar. Eu não peguei a notícia completa, mas parece que era num bar que ele estava. Chegou alguém questionando em quem ele ia votar. Ele declarou voto no candidato do PT, o Lula, e aí outra pessoa que era do outro time, né, foi lá e esfaqueou essa pessoa. Não sei se ele sobreviveu ou não, mas o fato é que ele foi gravemente ferido, né? Então, quer dizer, isso é extremamente preocupante. Teve outros casos similares a esses daí, também igualmente preocupantes. O que a gente está vendo é que a política no nosso país, ela se tornou basicamente um time de futebol, né? Então você torce para o candidato A, você torce para o candidato B. E aí tem outras coisas que eu inclusive até anotei aqui algumas coisas para não esquecer, porque é o seguinte, coisas que estão surgindo. Eu também vi um outro vídeo, o pessoal falando de PCC nas eleições. Teve uma notícia no Datena dizendo que pegou lá uma carta na prisão na cela de um dos presos lá, um assaltante, em que o PCC dava ordem para atacar candidatos, atacar mesmo fisicamente com armas, inclusive com calibres gigantescos, aí 1.50, uma arma de perfuração de blindado. Então assim, é um negócio absurdo, né? Se isso é verdade ou não, eu não sei dizer. Eu sei que saiu no jornal e tem isso na internet, é só pesquisar que vocês vão ver. A notícia tá lá. Se isso depois for comprovado como falso, mas assim, no mínimo, isso é extremamente preocupante. E outra coisa que me preocupa bastante também é o seguinte:
As pessoas, elas vão para a eleição para defender um time de futebol. Muitas das vezes a gente pergunta para a pessoa: por que você vai votar no candidato A ou no candidato B? A pessoa não tem a menor ideia. Então, o que aconteceu? Por exemplo, os dois grandes ícones aí que estão na política hoje, na disputa das eleições, é o Bolsonaro, que é o atual presidente, e o Lula, que é o rival aí mais forte que ele tem. Tem ali também, nesse time, mas já mais longe, o Ciro Gomes também, e aí tem vários outros, né? Aliás, são tantos que eu nem sei o nome de todos. Mas assim, o fato é que tem essas pessoas e vamos lá, geralmente quando você pergunta para um cara que vai votar no Lula, por que ele vai votar no Lula? Ele diz assim: eu voto no Lula porque o Lula não é o Bolsonaro. Aí você pergunta pro cara: por que você vai votar no Bolsonaro? Ele diz assim: cara, eu voto no Bolsonaro porque o Bolsonaro não é o Lula. E assim, o que vota no Ciro Gomes? Bom, eu não voto nem no Lula nem no Bolsonaro e escolhi o Ciro Gomes. Você vê que a decisão para esses votos é uma decisão mais sentimental e de gosto pessoal. Não necessariamente ninguém fala em plano de governo, ninguém fala em propostas de governo, e isso é o ponto primordial para você definir qualquer coisa. Eu não estou dizendo só de presidente da república, eu estou dizendo de presidente da república, de governador, de seja lá o que for. O país, ele só evolui quando você tem uma classe votante que seja consciente. Eu não estou aqui fazendo defesa de nenhum candidato, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é que a pessoa que escolhe, independente do que você escolha, essa escolha tem que ser consciente. Por um acaso, você já olhou o plano de governo da pessoa que você escolheu para votar? Não. Bom, e para ajudar a complicar, a gente ainda teve o debate agora no SBT. Então, teve alguns casos aí bastante interessantes. A primeira coisa que a gente comenta: o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né, o Lula, ele não esteve presente no debate. Então você já vê, o cara que, segundo as pesquisas, está liderando as pesquisas, ele não foi no debate. Aí você já vê que já há um problema nisso, né? Porque, teoricamente, para que deveria existir um debate? O debate deveria ser para que as pessoas apresentassem as suas ideias e essas ideias fossem colocadas a escrutínio dos competidores e um atacava a ideia do outro e tal. Mas não é isso que a gente vê nesses debates. Esses debates viraram um grande ataque ad hominem, né? Ad hominem é uma falácia, é uma dos tipos de falácia, e quando você não consegue descredibilizar o discurso de alguém, você ataca a pessoa. Então esse é um tipo de falácia. Mas o que eu digo assim, não tô dizendo do Lula, não tô dizendo do Bolsonaro, não tô dizendo do Ciro Gomes, tô dizendo de todos, não é um especificamente, são todos. O ataque é sempre no cunho pessoal. Por quê? Porque por isso que nós, como população, nós votamos no cara porque a gente gosta do cara. Nem passa, muitas das vezes, pela nossa cabeça de analisar profundamente as propostas. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que quando elegemos um presidente, um governador, seja lá o que for, nós estamos elegendo um administrador para o país, para a cidade. Isso eu estou falando dos cargos executivos, né? Porque tem os cargos legislativos que são igualmente importantes, que é o cara que vai definir a regra do jogo. E, infelizmente, muitas das vezes as pessoas não têm a noção de que isso acontece. Isso daí é o mais complicado. Ou seja, se você não sabe nem o que é o cargo pelo qual você está votando, você já tem um problema gigante. Mas eu vou trazer aqui, uma das coisas que eu notei nesse debate foi aquele embate entre o Padre Kelmon, né, que ele foi incluído aí nesse debate. Eu, assim, sinceramente, eu nem sabia quem ele era, mas assim, ele foi incluído no debate, né, é um padre que está disputando a presidência da República, e o tema que ele trouxe para a roda, né, para poder fazer uma pergunta, e foi esse trecho que eu peguei, que é justamente o trecho que ele fala com o Ciro Gomes sobre aborto. Aborto é um assunto não importante?
Não, eu não poderia dizer isso. É um assunto não polêmico? Eu também não poderia dizer isso. Mas é um assunto para estar na pauta do presidente da República? É isso que eu queria falar. Porque é o seguinte, porque justamente para as pessoas não terem noção quais são os papéis de cada um dos poderes, traz-se para o debate coisas que não faz o menor sentido. Aborto é assim, primeira coisa, hoje em dia, do jeito que ele está estipulado, você pode achar isso bom ou não, pouco importa, porque no final das contas isso foi definido constitucionalmente e o Supremo deu a última palavra e está escrito em pedra. A única maneira de você mudar isso seria você propor uma nova constituinte, certo? Então chamar uma nova constituinte, reescrever a Constituição ou passar alguma lei que modifique alguma coisa do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso é tarefa de um presidente da República? É esse o ponto que eu queria chamar aqui. Não é tarefa do presidente da República. É inegável que o presidente da República, dentro das suas atribuições, ele tem capacidade de influenciar. Porém, não era isso. Eu acho que perde-se muito tempo em falando desse tipo de coisa e aquilo que é mais importante, que é a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, é esquecido, que é justamente onde esses cargos executivos vão trabalhar. É na verba que ele vai investir em tal coisa, é no tipo de programa que ele vai propor. A gente tem aqui algumas propostas que eu consegui, apesar de ser assim essa escassez de proposta, mas tem algumas propostas que basicamente está no programa de todo mundo, que é uma questão, primeiro, renda mínima, a história do renda mínima. Rapaz, é assim, quando um candidato vem e promete assim, eu vou dar uma renda mínima para todo mundo. Primeiro, fazer um parênteses, eu sou contra? Não. Porque é o seguinte, o renda mínima, ele tem até uma base liberal muito forte nessa questão do renda mínima, que depois eu posso gravar um vídeo para explicar isso para vocês. Mas o que é importante, o Brasil é um país pobre. Então toda proposta que o pessoal vem assim, ó, eu vou fazer tal coisa e vou dar tal benesse, a primeira pergunta que deveria ser feita é como que você vai fazer isso? Da onde vai sair o dinheiro para você fazer isso? E eu não vejo ninguém perguntando isso, entendeu? Não vejo ninguém perguntando isso. Isso que deveria estar, ô seu candidato A, ou seu Lula, ou seu Bolsonaro, ou seu Ciro Gomes, você está dizendo que você vai quitar as dívidas de todo brasileiro. Eu queria que você dissesse de onde sai o dinheiro e rebatesse em cima, entendeu? É esse que era o ponto. E aí, nisso, eu vi até uma outra discussão do pessoal falando da ineficácia de debate, porque esse modelo que o pessoal que vem desde 1900 e antigamente de debate, isso morreu. Hoje em dia mais vale você botar um candidato num podcast que ele vai poder falar à vontade, ser questionado à vontade durante aí 2 horas, 3 horas, é muito mais proveitoso do que aquele debate que é uma encenação, frases curtas, a intenção do cara ali é simplesmente viralizar para pegar um corte e jogar na internet. Então uma ineficácia gigante. Mas você vê, renda mínima, endividamento das famílias, eu vi uma proposta de um candidato, isso daí é do Ciro Gomes inclusive, falando sobre a lei anti-ganância, e que o objetivo dessa lei é proibir que os bancos cobrem juros altos para crédito de curto prazo. E aí a pergunta que se faz é o seguinte, os juros, eles simplesmente saem da cabeça do banqueiro? Não, os juros, eles têm a ver com toda uma realidade de mercado, de capacidade de pagamento, de endividamento, de um monte de coisa que se você botar na canetada uma lei que você bote um teto nisso, provavelmente haverá escassez de recurso. Entendeu? Então quer dizer, você vê que as propostas existem, as poucas que existem não são debatidas e são superficiais, e seria um negócio interessante de bater, de questionar, de perguntar, mas isso não acontece, infelizmente.
falar de macroeconomia, porque essa é uma das funções do governo federal, definições de macroeconomia. Eu tô dizendo aqui, e outra coisa, aí você pode dizer, não, mas o candidato B lá falou sobre alguma coisa que é interessante na pauta de costumes. Aqui, o foco desse canal é mercado, é negócio, entendeu? Então eu vou puxar a análise para esse lado, porque um presidente da República acaba tendo ali uma atuação muito grande em diversos assuntos, né? Então tem vários assuntos que são importantes, saúde, educação. Educação para mim é uma das mais importantes que tem, saúde obviamente, mas acontece que assim, no ponto de vista mercadológico, pra gente ser e não deixar o vídeo com 3 horas de duração, então no ponto de vista mercadológico você vê, é pouca proposta, é uma coisa superficial e é o que vai fazer a nossa vida rodar. É o que vai fazer gerar emprego ou reduzir emprego. É o que vai fazer abrir empresas ou fechar empresas. Alguém falou sobre a questão, por exemplo, de fazer uma reforma tributária? Entendeu? De maneira séria. Não é assim, da boca para fora. Faremos uma reforma tributária. Mas como? Entendeu? O que você quer com essa reforma? Você quer transformar o quê? Existe uma candidata, eu esqueci o nome dela, que ela fala sobre a questão do imposto único, mas é um imposto único diferente. É um imposto único como se fosse uma CPMF 2.0, que eu também não sou favorável a isso daí. Eu sou favorável de imposto único, mas não nesse modelo. Mas assim, a gente não consegue nem entrar nesse tipo de discussão. Por quê? Porque o negócio é tão, digamos assim, é tão superficial. Então, esse vídeo tem a intenção de te acordar para que você não caia na questão da estratégia do marketing político. Que qual que é a estratégia? É fazer o seguinte, desenhar um cenário desastroso em que qualquer candidato que seja eleito é o fim do mundo e só eu tenho a solução mágica para tirar... Opa, desculpa que eu bati aqui. Então, e só eu tenho a solução mágica para tirar vocês do atoleiro. Então, isso daí isso é estratégia de marketing. Por exemplo, eu já ouvi o pessoal falando, se o Bolsonaro for eleito, vai ter a Terceira Guerra Mundial. O outro, se o Lula for eleito, sei lá, no outro dia o país fecha. Se o Ciro Gomes for eleito, não, entendeu? Esse tipo de coisa é marketing político. Obviamente que eu tenho as minhas preferências, mas não é esse o objetivo daqui. O meu objetivo é te despertar. Se você vota no Bolsonaro, se você vota no Lula, se você vota no Ciro Gomes, se você vota no padre lá, eu esqueci o nome dele, não importa, o desafio que eu falei que eu ia propor é o seguinte: deixa aqui na descrição do vídeo uma proposta, no máximo 2 propostas do seu candidato. Eu vou votar no fulano de tal por causa disso. Proposta, não é porque o outro lado é um genocida, não é porque o outro lado é isso ou aquilo, entendeu? Eu quero saber da proposta. Qual proposta que te fez assim, por conta desta proposta eu voto. Se tiver muita gente que coloque, eu vou fazer um vídeo especial só pegando essas propostas. E aliás, tomara que dê tempo de fazer isso antes das eleições, mas só pegando essas propostas, e aí a gente de repente fala alguma coisa sobre algumas dessas propostas. A gente pega algumas dessas propostas e detalha um pouco mais para ver se realmente é isso que você estava pensando, tá certo? Então, desafio lançado, vai aí embaixo, coloque na descrição. E outra coisa, se inscreva no canal e ative os sininhos da notificação para que você seja notificado no meu próximo vídeo e de repente a gente possa aí produzir a resposta para isso, tá bom? Eu quis trazer essa reflexão para ver se a gente consegue despertar o maior número de gente para que a gente saia desse negócio de cenários catastróficos, fim de mundo, e que assim acaba não produzindo nada, cria uma rivalidade, um querendo matar o outro por conta disso, entendeu? E a gente deveria já estar num passo mais alto que isso daí, tá bom? Então mande esse vídeo para as pessoas que você conhece, para que eles também entrem no desafio. Nós nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!